tempo precioso. Eu quero que você saiba que sempre é tempo de recomeçar. Que bom que você está aqui conosco durante esse tempo. E eu quero convidar você agora a fazer mais uma oração. Agora pedindo honestamente para Deus falar ao teu coração durante esse tempo. Há uma palavra especial e um tema que creio eu que todos nós precisamos. Hoje eu quero partilhar com você sobre oxigênio em tempo de tédio e culpa. Será que você pode orar mais uma vez comigo, pedindo para que Deus fale o teu coração? Ali mesmo onde você estiver, na sua sala ou na sua cama, no lugar onde você estiver, feche os seus olhos, fale com Deus nesse momento para Ele falar o teu coração. Oremos. Amado Senhor, nesse instante, quando nós vamos ouvir a Tua palavra, nós queremos pedir ao Espírito Santo de Deus para ministrar a nossa alma. O Senhor conhece como está o nosso coração. E eu trago a minha mente e a minha vida nesse instante porque eu desejo ouvir a Tua voz. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Que tempo precioso que Deus tem nos dado durante esse tempo, desses dias, ao ouvirmos aquilo que Deus tem na sua palavra para nós. Um dos personagens que eu admiro muito nas Escrituras é Davi. Primeiro porque nós encontramos tantos registros sobre ele, e é também porque ele é autor de muitos dos salmos que expressam os sentimentos humanos, as circunstâncias humanas e nos apontam caminhos para nós vivenciarmos as realidades das quais nós estamos vivendo nesses dias. Uma destas realidades tem a ver com o tédio. O tédio, ele é uma característica ou um sentimento ou uma resposta que nós damos a situações de repetição. Quando as coisas não estão mudando, como por exemplo um isolamento demorado, como nós estamos vivendo, ou situações que não estão mudando e estão acontecendo há muito tempo, a nossa tendência é nós ficarmos entediados, ou chateados, ou enjoados, ou até mesmo desgostosos. O tédio é um sentimento de enfado provocado pela demora no desenvolvimento de alguma coisa. Talvez você pode escolher também como sinônimo de tédio a ideia de impaciência. Eu não estou suportando mais. Talvez você pode se perguntar ali onde você está, dizendo assim, mas que relação tem o tédio com a culpa? Aí que está, é que o tédio, ele leva muitas pessoas a buscarem prazeres imediatos. E o prazer imediato geralmente leva pessoas a prisões, a quebra de valores, a buscarem soluções rápidas. E todas as vezes que nós quebramos um valor, um mandamento de Deus, e nós tentamos lidar com o nosso tédio, ou a nossa impaciência, ou a chatice dentro da nossa própria alma, nós por vezes podemos tomar decisões erradas. E as decisões erradas, longe de Deus, nos levam à culpa. E uma culpa não tratada biblicamente pode levar você a inúmeras prisões. Por isso que no nosso tempo hoje, eu quero compartilhar na vida de Davi. Você vai perceber o quanto o tédio veio como possibilidade para que ele pecasse. Eu quero te dizer que nem sempre o tédio nos leva a escolhas erradas. Assim como a palavra crise, o tédio, ele também é necessário para buscarmos transformações e mudanças na nossa vida. Um tédio, ele pode ser uma oportunidade e uma possibilidade para você quebrar padrões e experimentar coisas novas em sua vida. Eu não quero dizer que toda pessoa em isolamento tem que errar ou tem que buscar prazeres longe de Deus. Até porque o problema não é o prazer. Existem prazeres pecaminosos,
mas também existem prazeres que não são pecaminosos. As nossas escolhas é que vão determinar se nós estamos caminhando e obedecendo aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Eu quero que você leia comigo 2 Samuel, capítulo 11, o versículo 1 ao versículo 5, você vai perceber no texto ali, na sua projeção, o que diz a palavra de Deus. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o etita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Você percebe? Chegando a época dos reis irem para a guerra, começa dizendo o texto, Davi não foi. No lugar de Davi se dedicar à sua responsabilidade como rei, não indo para a guerra, ficando no seu palácio, mudando as suas ações por escolhas, ali, numa tarde, ele encontra uma distração. Não é muito diferente do que pessoas hoje, ao buscarem descanso na televisão, ao buscarem descanso nas redes sociais, na internet, são convidados a verem imagens de pornografia, ou a passearem por vídeos e por relações que são tóxicas na nossa vida. O tédio, ele é um lugar de perigo. O tédio pode nos levar a tomar decisões que vão afetar a nossa vida, os nossos relacionamentos, e se nós não tivermos cuidado a respeito disso, vai nos levar a verdadeiras prisões. É isto que a palavra de Deus nos mostra. Foi o que aconteceu com Davi. Ele pecou, ele errou. Eu quero que você saiba que seu propósito de vida nunca pode ser uma tarefa. Seu propósito de vida é uma missão. E a sua missão é viver para a glória de Deus em tudo que você faz. O que eu quero dizer com isso? Gente, nós todos estamos sendo obrigados, de certa maneira pelas circunstâncias, a mudar as nossas tarefas. Há muitas tarefas que nós estávamos fazendo, que nós não fazemos mais. Mas eu quero te dizer que a nossa missão de vida nunca é uma tarefa. Tarefas mudam, mas o propósito de vida e a missão de vida não pode mudar. A nossa missão de vida é glorificar a Deus em tudo o que fazemos. É isto que vai dizer 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Olha o que vai dizer a palavra. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, ou qualquer outra coisa que você fizer, você deve fazer para a glória de Deus. Então a minha missão de vida não é cuidar de pessoas. A minha missão de vida não é trabalhar em alguma coisa. A missão de vida não está relacionada em si ao que eu faço. O que eu faço vai mudar na minha vida. Vai ter um momento que eu vou me aposentar. Vai ter um momento que, por alguma razão, eu vou deixar de fazer o que talvez eu mais gosto. Mas a minha missão de vida precisa ser glorificar a Deus em tudo o que eu fizer.
É isto que a palavra de Deus vai dizer. O tédio vai te convidar a experimentar novas posições de vida, novas funções na sua vida, novas responsabilidades. Porém, também o tédio vai abrir uma porta de um prazer imediato. E se você não tiver cuidado, você pode cair como Davi. Davi tinha 300 mulheres. Ele não precisava disso. Mas ele foi seduzido por um olhar. Uma mulher que tomava banho purificando-se daquilo que era um rito de purificação por causa da menstruação. Viu esta mulher e ele trouxe para si uma mulher casada. E isto custou muito caro a Davi. Eu quero que você saiba que nesse tempo de quarentena tem muitas pessoas crescendo espiritualmente, tem muitas pessoas lendo livros, tem pessoas ouvindo aulas, tem gente se aperfeiçoando, mas também podem ter muitas pessoas ficando em verdadeiras prisões. O aumento da pornografia nesta quarentena esteve mais de 60% e cada vez cresce mais. Assim também como os conflitos familiares, assim também como as brigas, assim também como as mágoas. E eu quero que você saiba que Deus também abre a porta de um crescimento e de uma maturidade. Talvez você ali mesmo onde você está, você pode dizer: pastor, eu tomei decisões erradas, eu pequei, eu estou vivendo assim como Davi, eu fiz o que eu não deveria, eu estou no meio de uma aflição, de brigas, de contendas, eu estou escravizado aos desejos. O que eu devo fazer? Davi nos apresenta o caminho da saída. Você pode responder à culpa de maneiras erradas. Você pode responder à culpa de maneira que não dá fôlego à sua alma. Mas hoje eu quero apresentar para você primeiro 6 maneiras de como você não deve lidar com a culpa e 7 maneiras do que você deve fazer quando você tropeça. A primeira, a maneira que você não deve lidar com a culpa é que você não deve negá-la. O que significa isso? Fazer de conta que ela não existe não é um bom caminho. Você pode enterrar a sua culpa ou o seu passado e isto não funciona, porque ele ainda está vivo e ele vai tender a aparecer nos momentos que você não espera e naqueles instantes que você não quer, vai reaparecer. Negar a culpa nunca nos liberta dela. A segunda resposta que você pode dar à culpa, que não é saudável, que é tóxica, você pode minimizá-la, dizendo: não foi nada, não foi um grande pecado. Mas então por que você ainda se lembra dela? Por que ainda bate a sua porta? Por que você não se esquece? Minimizar uma culpa, dizer que não foi sério, também não resolve a nossa culpa. Outra coisa, você também pode negociar com ela, rebaixando seus valores, ou seja, dizendo que aquilo que é errado é certo. Tem um ditado que diz: minta para a sua consciência, que a sua consciência começa a mentir para você. Quando você pratica uma coisa muitas vezes, você vai perdendo a sensibilidade disto. O pecado é assim. Se você tenta chamar aquilo que Deus reprova como sendo algo bom, a sua tendência vai ser uma autodestruição. Não somente de você, mas também das pessoas que estão ao seu redor. Então, lidar com a culpa, minimizando e você rebaixando seus valores, só vai fazer com que nós estejamos praticando cada vez mais, e isto vai nos distanciar de Deus, vai nos distanciar das pessoas, vai nos distanciar da nossa missão, vai nos levar a verdadeiras prisões. Outra forma que você pode lidar com a culpa é você racionalizar a culpa, tratá-la razoavelmente, dizendo: todo mundo faz isso. Em primeiro lugar, eu quero que você saiba que nem todo mundo faz isso. Mesmo que todo mundo fizesse o que você está dizendo, isso não justifica. Nós não podemos justificar os nossos erros baseado no comportamento de outras pessoas. Sabe por quê?
Porque você sempre vai achar alguém que faz algo pior do que você está fazendo. Eu quero te dizer que o nosso padrão de comparação não devem ser as outras pessoas. O nosso padrão de comparação deve ser a pessoa de Jesus. Porque eu sempre vou encontrar alguém que está pior do que eu estou vivendo. E isto é racionalizar a culpa. O nosso coração acaba sendo tomado por isso. Não é uma forma saudável de lidar com a culpa. Outra maneira que você pode lidar com a culpa, que é muito comum, é você pode jogar a culpa nos outros, acusando outras pessoas. Mentalmente, nós mantemos registros tanto de coisas erradas que praticamos contra os outros, assim como daquelas que os outros praticam contra nós. E procuramos muitas vezes manter esse equilíbrio entre eu me sinto culpado e eu jogo muitas vezes a culpa no outro. Culpar os outros não torna você livre da sua responsabilidade. Não é o caminho que vai trazer cura para a nossa alma. Não é um caminho que vai oxigenar o nosso ser. Eu preciso percorrer caminhos diferentes. A maioria das pessoas, queridos, sabe como lida com a culpa? Ela acaba se autoflagelando, se condenando. Ela acaba muitas vezes punindo a si mesmo. Nos punimos e interiormente sabemos que alguém precisa pagar a conta daquilo que está acontecendo. Muitas pessoas acabam trazendo esta culpa, estão conscientes, mas elas não se libertam dela. Elas se punem, se autoflagelam, se condenam. Eu quero dizer para você que este comportamento, ela traz uma culpa patológica, ou seja, ela nos adoece. Há muitas pessoas que assumem responsabilidades de coisas que não é delas. E outras vezes não assumem aquilo que pertence a ela. Há muitas pessoas há muitos filhos que se responsabilizam pela separação dos seus pais. E não é verdade. Há outras pessoas que sentem culpados porque alguém faleceu, acreditando que ela poderia controlar a circunstância que causou esta morte. E a maioria das vezes, nós não conseguimos controlar. A culpa sempre aparece da autoflagelação, naquela expressão que diz, se eu tivesse feito isso. Esse sentimento de culpa, ela nos adoece. Não é este o caminho que Deus quer para mim e para você. Ela vai fazer mal para nós. Existe uma esperança para pessoas que vivem culpadas. Eu quero te dizer que a culpa, ela é comum, porque nós temos valores na nossa vida. Às vezes, os nossos valores podem não ser saudáveis, e aí eu tenho um sentimento que não é saudável também de culpa, e esta culpa me aprisiona. Mas muitas vezes, ignorar a culpa que eu tenho também, ela pode me levar a outros comportamentos, e Deus também trabalha com o sentimento de culpa. Agora, como eu vou encontrar oxigênio diante destas situações? Davi nos apresenta vários passos para nós lidarmos. Ele escreveu o Salmo 51, depois dele ter sido confrontado pelo profeta Natã, ali em Samuel, capítulo 12, em 1 Samuel, capítulo 12, ele escreveu o Salmo 51 e o Salmo 32. São salmos que nos mostram o caminho de Deus para nós lidarmos com aquilo que tira o fôlego, a alegria da nossa alma. O primeiro passo que eu gostaria que você anotasse, ali olha, reconheça suas responsabilidades diante das suas escolhas. Reconheça sua responsabilidade diante das suas escolhas. Eu gosto demais da palavra responsabilidade. Sabe por quê? Porque isso significa que eu tenho capacidade de responder. Ou seja, eu tenho o potencial de dar uma resposta, de agir. Muitas vezes, eu não vou conseguir mudar o meu passado. Mas eu posso responder ao meu passado de uma forma saudável ou não. Eu posso responder ao meu passado com amargura. Eu posso responder ao meu passado me vitimando.
Eu posso responder ao meu passado sentindo pena de mim. Eu posso responder ao meu passado me autoflagelando, me condenando. Mas eu também posso responder aos meus erros de uma maneira que Jesus diz que eu posso responder e Ele pode me libertar. Então, quando eu quero ser livre da culpa, o caminho de Deus, sim, sempre vai começar que eu preciso assumir essas minhas responsabilidades. Olha o que vai dizer o versículo 2 e 3 do Salmo 51. Lava-me completamente, olha o que vai usar a palavra iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não chamou que era um errinho. Ele não diz que foi uma falha. Ele não está diminuindo a gravidade do seu pecado. Ele usou 3 palavras: iniquidade, pecado e transgressões. Davi está consciente, ele não está transferindo suas culpas, ele está reconhecendo que o que ele fez é grave. E isto significa: reconheça as suas responsabilidades. Quando eu e você admitimos, quando eu e você paramos de negar, quando eu e você paramos de minimizar, quando eu e você paramos de negociar, quando eu e você paramos de autoflagelar-nos, de dar desculpas e reconhecemos que os nossos erros fazem mal a nós, que os nossos tropeços muitas vezes causam estrago em outras pessoas, e dizemos que aquilo que nós estamos fazendo é errado, é pecado, ela fere o caráter de Deus, então nós damos início a um caminho de restauração. Muitas pessoas não estão lidando com a sua culpa desta maneira. Elas estão lidando com outros pecados. Elas estão tentando lidar com prazeres imediatos, como as drogas, como a bebida, como as festas, como mais sexo, como relacionamentos afetuosos, mas baseados em carências. Relacionamentos afetuosos baseados em carências se tornam tóxicos, com relacionamentos de codependência. Estão lidando com as suas culpas com remédio. Deixa eu te dizer uma coisa: não existe fármacos para a culpa. Não existe química para a culpa. Só tem um remédio para a culpa. É que você reconheça seus pecados diante de Deus. Você os admita e você os confesse diante dele. Foi o que Davi fez. Olha o que Davi fez. O segundo lugar, como encontrou oxigênio, ele confessou que sua queda foi diante de Deus e também contra Deus. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, vai dizer que, passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele, falando de Betseba. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Davi, para esconder o seu pecado, cometeu um assassinato. Mandou matar Urias. Ele tentou encobrir o seu pecado. Ele tentou minimizar o seu pecado. Ele tentou lidar com o seu pecado com outro pecado. Mas a Bíblia vai dizer que Deus vê. Por isso que a última parte do versículo diz: mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Por isso que no versículo 4 do Salmo 51 ele diz: só contra ti pequei. Fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Ele está dizendo que o que eu mereço, Senhor, diante do que eu fiz é condenação. Eu não tenho como me defender diante do teu tribunal. Qualquer condenação que o Senhor der, o Senhor estará certo, porque eu fiz, eu pequei. E ele vai dizer: foi contra ti. Todo pecado que eu e você cometemos agride o caráter de Deus, porque Ele nos chamou para uma vida diferente, porque Ele morreu na cruz do Calvário, a nossa morte, para que eu e você pudéssemos viver a vida dEle. Nossos pecados atingem o caráter de Deus, mas também tem como consequência a nossa própria destruição e dos relacionamentos que estão próximos de nós.
porque pecados de pessoas também nos ferem, assim também como os nossos pecados podem ferir outras pessoas. Mas se nós queremos cura, oxigênio para a nossa alma, nós precisamos reconhecer que o tédio não trouxe uma tentação para mim. Ela sempre existiu. O isolamento, o deserto, a dificuldade, na verdade, revelou em mim algo que precisava ser resolvido. Davi não pecou porque ele viu uma mulher. Isto já estava dentro da alma dele. A sexualidade distorcida era algo que já estava dentro do coração dele. Ele tinha 300 mulheres. Ele não precisava disso. E este foi o confronto de Natã. Você não precisava disso. Mas ele foi vencido por um desejo. Quantas pessoas estão sendo vencidas pelos seus desejos no meio de uma situação como essa? Um isolamento vai revelar inúmeras coisas que na nossa vida precisam ser tratadas. E se eu quero a cura de Deus, eu preciso reconhecer os meus pecados, que eu peco contra Deus. Em terceiro lugar, para você oxigenar a sua alma e ficar livre do tédio, da amargura, da culpa, você precisa admitir que a sua natureza é essencialmente má e distorcida. Ou seja, que eu e você não tendemos a praticar o bem. A nossa inclinação é para fazer aquilo que não agrada a Deus. Esta é uma realidade dura de admitirmos, mas ela é uma verdade. E só recebemos cura quando nós reconhecemos isto. Olha o que vai dizer o versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Ele está admitindo, dizendo assim, na verdade, eu não pequei só agora. Eu já tenho essa natureza, eu já tenho esta inclinação. Desde criança eu sei que em mim não existe o desejo de fazer o bem naturalmente. Em mim o que é fácil é eu fazer aquilo que não presta, aquilo que agride o caráter de Deus. Mas eu estou reconhecendo isso. Eu quero dizer que quando pessoas reconhecem isto, elas dão início a um processo de transformação. A Bíblia chama isso de humilhar-se. A Bíblia chama isto de confessar. A Bíblia chama isto também de arrependimento. Eu admito a minha fragilidade e reconheço o poder de Deus. É isto que você precisa reconhecer. Você não é naturalmente bom. Você tem uma inclinação para aquilo que não agrada a Deus. E quanto mais consciente você tiver disto, mais você perceberá o poder de Deus se manifestando sobre sua vida. Em quarto lugar, você precisa ter um anseio profundo pelo perdão de Deus. Aqui começa uma ação prática já. Não é só admitir, mas o seu desejo precisa ser um anseio, uma busca, uma necessidade pelo perdão de Deus. Olha o que vai dizer o versículo 11 e 14 do Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Versículo 14 diz, livra-me da culpa dos crimes de sangue, porque ele matou. Aqui ele está confessando especificamente. A confissão precisa ser específica. Ó Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Davi não está diminuindo o seu erro, ele está dizendo, eu fiz isso. Eu matei. Talvez você vai dizer, eu vi o que não prestava, eu me amargurei, eu tenho pensamentos luxuriosos, eu tenho algo na minha vida que eu não gosto, inclusive eu odeio, e me odeio por vezes por causa disso. Mas eu quero, Senhor, eu quero ser limpo, eu quero ser livre. Eu anseio de todo o coração pelo teu perdão.
apaga minhas culpas, livra-me disso. Eu desejo tanto a tua presença. Eu e você precisamos às vezes manter-nos em oração e em jejum, ao ponto que a última coisa e a única coisa que a gente deseja é a presença de Deus, é ser aprovado por Deus. Eu não sei se alguma vez na sua vida você já buscou a Deus assim. Já gastou um dia inteiro orando por isso, uma noite inteira orando por isso, jejuando ao ponto que a sua alma desejasse apenas a presença de Deus. É isto que Davi está fazendo, porque ele não fez antes, porque a alma dele estava cheia de luxúria. A alma dele estava cheia de coisas que não eram de Deus. Agora ele está reconhecendo. Eu e você precisamos buscar a Deus desta maneira. A oportunidade da quarentena, a oportunidade do isolamento, tem sido uma oportunidade para nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados. Em quinto lugar, você precisa resistir à tentação de buscar compensar a sua culpa com religiosidade. Resistir à tentação de buscar compensar sua culpa com religiosidade. Olha o que vai dizer o versículo 16. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Sabe o que Davi está dizendo? Não adianta eu fazer um sacrifício para agradar e convencer ou tentar manipular Deus. Eu não vou compensar a minha culpa de maneira religiosa. Não vou fazer algo para Deus ver e dizer, olha como Ele é bom, como Ele está se esforçando. Existem pessoas que oram e jejuam e ofertam, vão à igreja e fazem atos de bondades religiosamente para tentar aliviar uma culpa. Este caminho não nos liberta da culpa. Nós estamos enganando a nós mesmos. Eu quero te dizer, não há mecanismo que mais disfarce e maqueie uma culpa do que a religiosidade. Muitas pessoas fazem atos de bondade para tentar aliviar a sua culpa. Davi está dizendo, isto não funciona. Não funciona. O Senhor não quer um sacrifício. Se o Senhor quisesse, eu daria. Mas eu não posso comprar Deus. Eu não posso manipular Deus. Eu não posso tentar driblar e dizer, olha como Ele mudou. Deus conhece meu coração. Ele sabe que se eu tiver uma outra oportunidade de pecar, eu vou cometer o mesmo pecado. Ele sabe que muitas vezes meu arrependimento não é genuíno, que na próxima sexta-feira eu vou fazer tudo de novo. Ele sabe que na hora quando apertar, vier o sofrimento, eu vou fazer aquilo que desagrada a Deus, aquilo que condena. E Ele está dizendo, então trate seriamente seu pecado, seja honesto, corra para a presença, não lide com a sua culpa, com a religiosidade. É isto que Davi está dizendo. Em sexto lugar, você precisa ter uma nova atitude para com Deus e com você. Você precisa ter ação. Arrependimento, lidar com a culpa, não acontece só no âmbito interno. Ele também tem ações externas. Se eu não quebrar padrões pecaminosos, se eu não quebrar práticas pecaminosas, se eu não sair da TV, se eu não sair das redes sociais, se eu não me afastar de pessoas, se eu não deixar de frequentar lugares, se eu não quebrar, eu não mudar, eu não trouxer sobre a minha vida novas coisas, eu vou continuar cometendo os mesmos erros. Por isso que Davi vai dizer no versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um espírito feito pó, a palavra hebraica, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que o texto está dizendo, Deus não quer que eu compense minha culpa com religiosidade, porque Ele me conhece, mas Deus quer que eu me quebre, Deus quer algo novo, Deus quer que eu assuma novas posturas. E eu quero te dizer uma coisa, se você
diz que se arrependeu, confessou, chorou, falou para Deus que era a última vez, mas você não mudou absolutamente nada, eu quero te dizer que isto não é arrependimento, é remorso. Você está enganando a você mesmo. Você está tentando enganar outras pessoas. Você está tentando convencer Deus com atos de bondade. Isso não funciona. Agora, o que Deus quer é um coração que diz: eu não consigo. Eu quero querer. Eu quero desejar, mas eu não sinto. Mas eu te busco. O Senhor pode trazer o teu espírito. O Senhor pode criar em mim algo novo. Só o Senhor pode fazer isso. A Bíblia vai dizer que isto é possível. Quero terminar dizendo que você, para ser livre da culpa, para sair do tédio, para experimentar o novo, você precisa receber de Deus, um novo coração. E aí você vai desfrutar da sua alegria. Aí o desânimo, a tristeza que vem pela culpa, aquele peso na nossa alma, aquele desânimo espiritual, porque as quedas e a culpa afetam toda a nossa vida, emocional, espiritual, física, nos nossos relacionamentos, na nossa família. Ele quer te dar algo novo, Ele está disposto a perdoar. Por isso que o salmista diz no versículo 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ele está reconhecendo que não tem. A palavra criar aqui é a palavra bará. A mesma palavra de Gênesis capítulo 1, a partir do nada. Ele está dizendo, cria, porque o que eu tenho em mim não serve. Cria em mim, porque o que há em mim não vai produzir isso. A minha natureza é perversa. Então ele vai dizer, cria em mim, ó Deus, um espírito. Renova em mim um espírito estável. Cria em mim um novo coração. Você pode orar, e eu quero te dizer, você que está me ouvindo ali, Deus tem o poder de criar em você um coração novo, se você viver o princípio do arrependimento. Se você honestamente dizer isso para o Senhor. Não há nenhum pecado tão grave que você tenha cometido, que Deus não tem o poder de perdoar você. Talvez você está ali dizendo, pastor, é que você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe o que alguém fez comigo. Você não sabe pelo que eu tenho passado. E eu digo, é verdade, eu não sei. E mesmo que eu tente entender, a sua dor é sua. E eu não vou conseguir compreender. Mas eu quero te dizer que tem alguém que sabe. E Ele fez a obra que fez em Davi, dando um novo coração com tantas pessoas. Ele está pronto para perdoar, porém é condicional receber perdão. 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala dessa condição. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Aqui Davi está dizendo, Ele me dá um novo coração. Sabe qual é o resultado quando você recebe esse novo coração? Olha o que vai dizer o versículo 12 e 13 para nós terminarmos. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Olha que honestidade de Davi. Ele está dizendo que tinha perdido a alegria. Eu quero te dizer que a culpa rouba de nós a alegria. Eu quero dizer para você que quando nós estamos longe de Deus, nós perdemos a alegria. Por isso ele está dizendo, devolve-me a alegria. Devolve-me a alegria. E ele termina assumindo um compromisso. Ele diz, eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, aqueles que erram, para que os pecadores se voltem para ti. Se você assumir esse compromisso de arrependimento, se você parar de dar desculpas, se você percorrer o caminho que Deus está convidando você neste dia, então você vai ter de volta
a alegria. Você aceita esse convite de Deus, ali onde você está? Se você está aceitando o convite de Deus, eu quero que você ore comigo agora mesmo, fazendo a oração que Davi fez, dizendo comigo ali onde você está: Senhor, o Senhor sabe quais são as minhas culpas, o Senhor conhece cada caminho que eu tenho percorrido, o Senhor sabe de que maneira eu enfrentei aquilo que me atormenta. Eu tenho, Senhor, muitas vezes tentado suprir, esconder, negar, minimizar, fugir, me autoflagelar, compensar a minha culpa com tantos outros prazeres. E eu sei, Senhor, que nada disso tem curado. Mas hoje eu estou ouvindo a Tua palavra. Então hoje, Senhor, eu paro de fugir do Senhor e eu me reconcilio com o Senhor e eu te peço perdão pelos meus pecados e eu reconheço como Davi, digo: Senhor, cria em mim um espírito reto. Devolve-me a alegria da salvação. Recebe-me nos teus braços, Senhor. Eu estou me arrependendo dos meus pecados. Liberta-me da prisão que eu me encontro. Traga, Senhor, sobre minha alma, porque eu quero dizer como Davi, eu quero ensinar a outras pessoas como é precioso ser perdoado pelo Senhor. Eu creio que o Senhor está ouvindo a minha oração e está perdoando os meus pecados. Esta é a minha oração nesta noite. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você fez esta última oração? Se você fez esta oração, entregando a sua vida, reconciliando-se com Jesus, e você quer que nós estejamos, além disso, orando por você, recebendo os nossos devocionais e o nosso material via WhatsApp, daquilo que nós estamos produzindo, nós queremos conhecer você e nós queremos dar para você recursos que vão ajudar você no seu processo de crescimento espiritual. Ali na nossa tela está aparecendo o telefone da nossa secretaria. Você pode mandar um WhatsApp com seu pedido de oração e você vai dizer assim: eu tomei uma decisão hoje ao lado de Jesus. Eu entreguei minha vida a Jesus. Você pode dizer: eu me reconciliei, ou eu quero saber mais de Jesus. Nós vamos entrar em contato com você nesta semana e você vai receber orientações de como você pode prosseguir na sua jornada espiritual. Desde já, foi bom demais estar aqui com você. Partilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você sabe que tem alguém que precisa ouvir sobre culpa e tédio, você pode encaminhar a mensagem do YouTube ou do Face, ou você pode marcá-lo nas nossas redes sociais. Ali nós também estamos no Spotify. Será muito bom que você possa também ali ouvir a mensagem de Deus. Agora nós podemos louvar, exaltar o nosso Deus e no final nós vamos estar intercedendo mais uma vez pela sua vida. Glória a Deus, porque você está conosco.